Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 20 horas e 44 minutos. No Brasil, 15h44 da tarde desse domingo sangrento, vamos colocar assim. Pressão inflacionária, juros subindo o mundo afora, guerra na Ucrânia, barril de petróleo avançando para $140. E vamos ver como que os futuros de Nasdaq e Dow Jones vão abrir. Mas eu tenho para mim que a BTC está encontrando um ponto de inflexão muito poderoso. A gente fez um fundo duplo nitidamente com aquela agulhada de 12 de maio. A gente fez em 12 de maio 26.700 aqui pela Binance. E agora, na agulhada de hoje, dia 12 de junho, domingo, fizemos a mínima em 26.890. Descaracterizou aqui a nossa figura triangular. A BTC agora caminha para uma extensão temporal afastada da VWAP anual, que já engloba 105 candles de 12 horas, ou seja, 52 dias. O último afastamento da VWAP anual longo que a BTC promoveu foi esse aqui. Foi um afastamento ascendente. Ficou 128 candles de 12 horas, 64 dias. Se a gente guardar alguma proporcionalidade temporal com esse último afastamento aqui, que foi ascendente, esse afastamento foi descendente. O último longo afastamento descendente, a BTC ficou exatamente 152 candles de 12 horas, 76 dias. Então, é possível afirmar que a gente já avançou para mais da metade, qualquer que seja o parâmetro. A gente já está há 52 dias, amanhã vai fazer 53 dias. Aqui o mais longo foi 72. Então, é bem provável que a gente já esteja nos estertores desse afastamento em relação à VWAP anual, que é essa linha verde aqui, que exerce uma força gravitacional brutal. Ela deu uma recuada para 37.500, estava na altura de 38 semana passada, mas a gente segue respeitando basicamente a nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Hoje a gente ameaçou perder a última lower, chegamos a bater 26.868, a última lower estava ali em 27 e pouquinho, ou seja, é só um susto para promover essa limpeza no mercado, que estava repleto de coisas, de shitcoin, e uma queda brutal dessa para lamber aqui a base da nossa grade também serve para dar uma peneirada no mercado, vamos colocar assim, e rola também um darwinismo mercadológico. Os fracos que não suportam a volatilidade desse mercado, naturalmente são varridos, e eu tenho para mim que nenhuma revolução é feita sem percalços, e tem muita coisa para acontecer. Os institucionais exigem e colocam muita pressão sobre os parlamentos das jurisdições mundo afora, para que haja uma regulamentação. Na capa da Bloomberg hoje, eles dão conta de que um acordo histórico sobre a lei cripto, que vai ser um marco legal dos criptoativos na zona do euro, esse acordo vai ser fechado nos próximos dias. Então, isso vai ser um norte para outras jurisdições. Os Estados Unidos também estão lá com o seu projeto da senadora Cynthia Lummis tramitando, e ganhou um gás essa semana, justamente porque a SEC, a CVM norte-americana, fez mais uma investida agora contra a Binance. Mas o fato é que todo esse conjunto de fatores, pressão inflacionária, subida das taxas de juros, que eu ouso afirmar que vai ganhar um novo viés essa semana na reunião do FED. Não tem como o Federal Reserve ficar uma década e meia imprimindo dinheiro e agora, em 12 meses, 14 meses, querer enxugar 10 trilhões. Só se ele quiser empurrar os Estados Unidos da América e o mundo num mega abismo recessivo. Isso não é bem assim. Todo esse movimento do Fed, criando esse castelo de areia, inflando um balanço patrimonial para cima de 10 trilhões de dólares, não pode ser enxugado da noite para o dia, simplesmente aumentando as taxas de juros, até porque a pressão inflacionária tem outras causas exógenas,
como, por exemplo, o barril do petróleo, que avança forte em direção a $200 para alguns analistas. E o governo Biden e a sua vice-presidente, a Kamala Harris, desde a campanha promoveram uma verdadeira tragédia na relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, acusando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de assassinar um jornalista e esquartejar o mesmo num consulado saudita em território turco. O Mohammed bin Salman simplesmente não perdoou os dois. No auge da crise, o Mohammed bin Salman deixou o Joe Biden 40 minutos plantado no telefone, e até hoje a relação é estremecida entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que pende para o lado russo. E é óbvio que existe toda uma reescrita do cenário geopolítico por trás disso daí. Vamos ver como vai se desdobrar. Eu ouso afirmar que a Rússia e a Arábia Saudita estão mais alinhadas do que eventualmente Estados Unidos e Arábia Saudita. A maioria dos gestores de fundos hedge cripto, gestores de fundos hedge no mercado tradicional que se expuseram a criptoativos, estão otimistas em relação ao preço da BTC. A Rússia se prepara para aceitar pagamentos em criptomoedas, tornando os principais criptoativos moeda de curso legal. Isso aqui vai ser outra pancada no Ocidente, já que vai minar boa parte das sanções impostas. E já tem analistas prevendo que a próxima pernada da BTC vai levá-la para um patamar de no mínimo $250 mil. Gente, como eu estou no mundo cripto desde 2013, uma coisa eu aprendi nesse mercado. Quando tá todo mundo desolado, com compartilhando desse cenário de terra arrasada, ninguém mais tem esperança sobre nada, é exatamente nesse cenário que a BTC começa a dar sinal de recuperação. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, depois da corrida de touros de 2012, 2013, em que a BTC fez o topozinho dela em 1163 e depois entrou no chamado inverno cripto, quando ninguém mais acreditava que a BTC pudesse voltar a estressar a upper dessa grade. Simplesmente o tempo foi passando e em meados de 2017 começou um pump explosivo, virou uma corrida maluca. Muita gente entrou aqui no meio do caminho, saiu na hora errada, ou muita gente entrou aqui e continuou comprando e de repente tomou-lhe uma invertida e a BTC voltou a testar a base dessa nossa grade, como aqui. Então, a gente tem que olhar essa corretiva, essa lambida aqui na última lower, não com essa visão cataclísmica e de terra arrasada que se espraia por todos os canais do YouTube. A gente tem que olhar com olhos de ver, com olhos de oportunidade, já que não é toda hora que a BTC ameaça perder essa grade e também não é toda hora que uma confluência de más notícias integram um único milkshake. Guerra na Ucrânia, barril de petróleo indo para $200, o príncipe herdeiro saudita que não perdoa o Joe Biden e a Kamala Harris, os dois não se falam, a OPEP diz que vai diminuir a produção, mas não diminui, pressão inflacionária, juros subindo sem poder subir. Tem um economista hoje na Bloomberg, até esqueci de falar isso, que disse que se os Estados Unidos realmente quiserem se livrar dessa taxa real de juro negativada, eles teriam que aumentar as taxas para 10% ao ano e simplesmente boa parte do orçamento norte-americano seria só para pagar juros e enxugar o balanço do FED. Ou seja, a coisa não é bem assim. Eles estão literalmente numa M, vamos dizer. É impressionante o nível de latinização da economia norte-americana. E na esteira desse cenário caótico, latinizada a economia norte-americana, que a BTC vai caminhar resiliente em direção a $1 milhão. E do mesmo jeito que todo esse clima de terra arrasada apareceu, ele pode desaparecer e de repente a gente amanhece segunda-feira com um acordo na União Europeia regulamentando as criptos. E aí, gente, isso aqui com uma pavimentação regulamentar, os institucionais voltando pesado, isso aqui rapidamente pode se transformar numa nova corrida maluca. E aí vai ser um Deus nos acuda, porque a BTC, na minha leitura, só vai parar efetivamente para descansar
aqui na faixa do all-time high em 69 mil. Ali ela deve formar um belo pullback e vai explodir com certeza para estressar a extensão aqui da nossa grade e buscar algo acima de 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Vejam esse cenário de terra arrasada mais como uma oportunidade e não como um motivo de desespero, tá bom? Cada um tem que fazer a própria leitura e última análise. Eu tento ser um farol para vocês, mas vocês é que decidem embarcar ou desembarcar de qualquer ativo. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.